Capítulo 992. Quem é você? Klein perguntou em um estado de calma bastante peculiar. A mulher com uma túnica simples assentiu e disse: Ariana, serva da ocultação. Servo da ocultação. Ariana. Os olhos de Klein se estreitaram, pois ele sabia quem era a mulher. Como ex-falcão noturno, como ele poderia não estar ciente do nome Ariana? Ela era a matrona do claustro da Noite Eterna, chefe dos 13 arcebispos, uma provável candidata ao futuro Papa I. Independentemente da identidade que tivesse, ela fazia parte do conhecimento geral que não poderia ser evitado nos estudos religiosos e no misticismo. Quanto ao nome, serva da ocultação, Klein leu sobre isso no diário do imperador Roselle. Considerando o nome semelhante de atendente dos mistérios, ele suspeitou que isso apontasse para um anjo. Enquanto isso, com base na lei de conservação das características de Beyonder, com uma sequência zero existente, significava que o atendente dos mistérios poderia ser um anjo da sequência 1. Portanto, Klein acreditava que, servo da ocultação, era provavelmente a sequência 2 do caminho meia-noite. Isso não é que a deusa não tenha respondido, mas ela usou uma maneira muito especial de responder. Ela enviou diretamente sua serva. Klein sentiu emoções confusas que dificilmente poderiam ser descritas. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de fazer uma reverência solene. Boa tarde, Eminência. Nas várias igrejas, se um semideus ao nível dos anjos andasse pela terra, havia a necessidade de se dirigir a eles como Vossa Eminência como uma demonstração de respeito. Da mesma forma, em relação ao pontífice, ao papa e aos pastores-chefes, representantes das divindades, era preciso usar sua santidade. Além disso, o chefe da igreja era sinônimo de Santa Sé ou Sé Apostólica. É claro que, muitas vezes, a Santa Sé II também poderia representar a própria sede da igreja. Ariana bateu no peito 4 vezes no sentido horário e respondeu de maneira piedosa: que a deusa o abençoe. Ela então disse: eu sou uma asceta. Você pode simplesmente me chamar de Madame. Sim, Madame Ariana. Klein não insistiu. Ariana olhou para ele calmamente por 2 segundos e perguntou diretamente: você planeja lidar com os avatares do blasfemador Amon em Becklund? Sim, desejo obter as bênçãos da ocultação, respondeu Klein francamente. Nesse momento, ele se sentiu um pouco perplexo porque isso era diferente do que esperava. Ele originalmente esperava que a deusa respondesse abençoando-o. Então, ele e Palais Zoroaste poderiam unir forças para eliminar todos os avatares de Amon em Becklund. Durante esse processo, Leonard ou o anjo do caminho do saqueador não seriam expostos. Mas agora, com as bênçãos se tornando algo corpóreo que estaria envolvido na batalha, Palais Zoroaste seria imediatamente descoberto assim que agisse. Quando isso acontecesse, era difícil prever o que aconteceria depois. Não me diga que não preciso me aliar ao Palais Zoroaste? Eu só farei que ele forneça informações e depois dividirei alguns dos espólios de guerra? Os pensamentos de Klein passaram rapidamente por sua mente enquanto Ariana falava sem pressa. Posso fornecer o poder da ocultação para proteger tudo o que acontece da intromissão do destino. No entanto, não posso garantir que conseguirei eliminar todos os avatares de Amon em Becklund. Palais Zoroaste disse que ele tem os meios para fazer isso. A pessoa que entende melhor Amon é de fato um sequência 1 do mesmo caminho. Klein pensou e disse: Madame Ariana, eu já elaborei um plano bem pensado. Tudo o que você precisa é fornecer o poder da ocultação. Você não precisa estar envolvida na batalha real. Deixe o resto comigo. Ariana assentiu e levantou o braço direito enquanto abria a palma da mão. Pontos de luz se iluminaram,
profundos e resplandecentes enquanto delineavam rapidamente um emblema na palma da mão dela. Este emblema estava completamente cristalizado, como se fosse feito de obsidiana. Fez com que fosse possível perceber sua existência ao olhar para ele, mas parecia desaparecer quando não fosse visto. Este é o meu brasão da noite eterna. Não possui nenhuma característica ou poder por si só. A única utilidade é que, quando acionado, ele estabelecerá uma conexão comigo, independentemente de onde você esteja no mundo real, explicou Ariana com simplicidade. Antes de iniciar sua operação, lembre-se de usá-lo. Eu irei fornecer a você o poder da ocultação. Se precisar de ajuda mais direta, use o antigo Hermes para entoar a Ariana, ao ativá-lo. Isso equivale a um altar detalhado e a um ritual que aponta para mim. No nível de anjo, o alcance da resposta às orações se estendeu ao mundo inteiro. Klein compreendeu instantaneamente a verdadeira natureza do brasão. Como um feiticeiro bizarro, ele não tinha meios para responder às orações. Esta era uma característica que só poderia ser obtida na sequência 3. É claro que, como o deus do mar e o louco, ele era muito versado em tais assuntos. Klein não fez cerimônia ao aceitar e se curvar sinceramente. Obrigado. Depois de dizer isso, ele bateu em 4 pontos no sentido horário em seu peito, formando o sinal da lua carmesim. Louvada seja a dama! Dessa forma, ele ainda poderia unir forças com Palais Zoroaste. Contanto que ele acionasse o brasão sem usar o antigo Hermes para recitar o nome de Ariana, tudo ficaria bem. Louvada seja a dama, respondeu Ariana piedosamente. Sua figura então desapareceu como se tivesse sido apagada por uma borracha. Isso é uma saída ao entrar em um estado oculto? Klein franziu os lábios, pensativo. Enquanto isso, ele estava cheio de suspeitas sobre a rápida chegada de Ariana. Afinal, o caminho meia-noite não era versado em métodos como o teletransporte. Ir do condado de Winter até Backlund exigia uma quantidade significativa de tempo. Meu ritual não é do tipo que reza por uma descida direta. Será que a Madame Ariana estava por perto, na diocese de Backlund? Não é muita coincidência? Se não for, só serve para agravar o problema. O que ela está fazendo em Backlund? As coincidências. Klein retraiu o olhar e esperou pacientemente um pouco antes de voltar a ser Duane Dantes. Ele encontrou uma caneta e papel mais uma vez e desenhou o símbolo que era uma mistura de ocultação e curiosidade misteriosa. Quando o traço final foi escrito, o espelho de corpo inteiro no quarto principal produziu uma luz escura, mas pura, como se uma corrente silenciosa surgisse do fundo de um lago. Logo depois disso, fogos de artifício apareceram. As cores ouro, prata, vermelho e azul explodiram enquanto palavras se formavam no espelho. Bem-vindo de volta, grande mestre. Seu humilde servo, Rhodes, testemunhou a recuperação de uma parte de sua autoridade. Estou emocionado por você estar recuperando gradualmente sua aura. Você eventualmente retornará à sua posição suprema e fará com que o mundo inteiro fique em silêncio sob sua vigilância. Isso é realmente apaixonante. Sempre há algo novo. Klein assentiu em silêncio. Em meio aos fogos de artifício, essas palavras se dissiparam e formaram uma nova frase. Grande mestre, que instruções você tem para mim? Tenho uma pergunta, disse Klein calmamente. Em um lugar onde estar na escuridão pode resultar em perigo, como alguém deveria criar uma escuridão segura, mas pura? Existem 2 tipos de perigos envolvidos. Primeiro, a escuridão fará com que uma pessoa desapareça diretamente e, segundo, fará com que monstros estranhos apareçam e ataquem. Os fogos de artifício no espelho de corpo inteiro se acalmaram enquanto a luz aquosa ondulava.
Palavras prateadas surgiram uma após a outra. Grande mestre, você está se referindo à terra abandonada dos deuses? Este espelho mágico realmente sabe bastante. Ele também me fez uma pergunta gratuita de passagem. Klein assentiu e disse, isso mesmo. Sem interrupções, o espelho de corpo inteiro de Rhodes produziu novas linhas de texto Loenese. A formação da terra abandonada dos deuses está relacionada com a queda do segundo Criador. O perigo da noite ali decorre da transformação de dois poderes essenciais. Primeiro, são os restos dos poderes divinos da deusa da noite eterna. Segundo, é a influência deixada pelo Criador. Ele exercia autoridade parcial sobre as sombras, as trevas, os caídos, a corrupção e a mutação. O primeiro faz as criaturas desaparecerem no ar, enquanto o último produz monstros na escuridão. Portanto, os dois tipos de perigos decorrem de poderes diferentes. Não é de admirar que existam diferenças tão grandes. Rhodes chamou o antigo deus do sol de segundo criador. Isto está muito próximo da minha teoria. O pai de Amon e de Adão não é o redespertar do Criador original, mas um transmigrador que herdou uma enorme herança. Klein perguntou pensativo. Nesse caso, a deusa da noite eterna estava envolvida na queda do segundo Criador? Isso era algo que Klein esperava vagamente. Isto era devido à característica dos humanos evaporando na escuridão da terra abandonada dos deuses. Era muito parecido com os estranhos desaparecimentos caso não se dormisse à noite nas ruínas da Batalha dos Deuses. E com base na descrição do jovem Sol, o rei dos lobos demoníacos, Flegria, que exercia o controle sobre as autoridades da meia-noite e da ocultação, havia morrido há muito tempo na segunda época. Era impossível que ele tivesse feito isso. Portanto, a menos que houvesse outra divindade do caminho da meia-noite nascida no meio, seria difícil para as duas anormalidades não terem a deusa da meia-noite envolvida. Na superfície do espelho, a luz prateada convergiu rapidamente formando uma frase curta. Isso mesmo. É isso mesmo. Klein estava prestes a continuar quando ele imediatamente calou a boca. Ele tinha acabado de recordar uma de suas identidades, abençoado da meia-noite. Portanto, mesmo sem ninguém o observando, teve que mostrar respeito à divindade e não buscar segredos relevantes. Claro, o tempo no espaço misterioso acima da névoa cinza foi excluído. Ele estava prestes a se concentrar na questão principal de antes para pedir a Rhodes que listasse soluções quando viu as palavras prateadas no espelho de corpo inteiro mudarem. Grande mestre, seu leal servo, Rhodes, deseja um pequeno favor seu. Podemos não discutir assuntos relacionados à deusa da noite eterna? Ao final da pergunta foi desenhado um boneco simples. Assim como eu desejava. Klein ponderou deliberadamente por 2 segundos e disse, ok. Os redemoinhos prateados na superfície do espelho imediatamente ficaram vivos quando as palavras começaram a tomar forma. Quanto à pergunta que você fez, existem 2 soluções. Uma é aceitar a corrupção e deixar-se transformar em monstros das trevas. A razão pela qual essas criaturas não desaparecem no ar durante a noite é porque receberam a proteção da autoridade dos caídos. Dessa forma, toda a escuridão equivale à segurança. A segunda é criar uma escuridão que vem com o mundo dos sonhos. Isto permitirá que o corpo espiritual receba a proteção do sonho, assim, retardando a invasão do perigo à noite. Notas: 1. No caso, papisa. 2. Sé igual a catedral. Ponto.